O caso de hoje começa em 2012, em Omaha, que fica em Nebraska, nos Estados Unidos. E essa história envolve 3 pessoas e nós vamos começar pelo Dave Grupa. O Dave era um homem de 35 anos, ele era mecânico. Na época, ele tinha terminado um relacionamento de 12 anos com Amy Flora. Juntos, eles tinham 2 filhos. E depois do término, ele se mudou para Omaha e era a primeira vez, depois de muito tempo, que ele estava sozinho. Quando ele se mudou, ele começou a usar sites de relacionamento. E em um desses sites, ele conheceu Shanna Elizabeth Gollier, mas as pessoas chamavam ela de Liz. E essa é a segunda pessoa envolvida nessa história. A Liz era uma mãe solteira, ela tinha 2 filhos, e os filhos dela tinham quase a mesma idade que os filhos do Dave. Ela tinha o próprio negócio, chamado Liz Housekeeping. Quando o Dave viu a Liz, ele achou ela muito bonita, e os dois marcaram um encontro em uma cafeteria. Ele achou ela muito bonita, muito sexy, muito encantadora, eles se divertiram bastante, e o romance dos dois seria algo casual. O Dave tinha acabado de sair de um relacionamento de 12 anos, então ele não queria compromisso, não queria nada sério, e eles combinaram de ter um romance casual. O Dave fez questão de dizer que ele não queria nada sério, porque ele tinha a pretensão de sair e conhecer novas mulheres. E foi exatamente isso que ele fez. Ele tinha aquela vibe de recém-solteiro, sabe? Aquela pessoa que namorou durante 10 anos, e aí termina e quer viver a vida adoidado, e beijar o máximo de pessoas possíveis. Esse era o Dave. 6 meses depois de ter conhecido a Liz, ele conheceu outra pessoa. Ele estava na mecânica quando ela chegou, e ele era o cara que cumprimentava os clientes, e foi aí que ele viu Carrie Farver. A Carrie era uma mulher de 37 anos, mãe solteira, ela tinha um filho de 14 anos. Ela trabalhava como programadora em uma empresa grande em Omaha. Ela era uma pessoa que gostava de experimentar coisas novas, de sair, ela tinha vários amigos e ela era muito próxima da mãe dela. Ela era muito inteligente, muito boa com os números. Aos 22 anos, ela engravidou do primeiro e único filho, o Max, e o relacionamento dela com o pai da criança não deu certo, mas ela e o filho eram muito próximos e ela decidiu criar o filho sozinha e ela fazia de tudo pelo filho dela. Quando ela e o Dave se viram pela primeira vez, eles sentiram uma vibração, uma química. A Carrie disse pra uma amiga que o Dave não fazia o tipo dela, mas ela sentia algo especial. Alguns dias depois, ele encontrou o perfil dela no mesmo site de relacionamento em que ele conheceu a Liz. Ele chamou ela pra sair e ela aceitou. No final do encontro, ele perguntou se ela queria ir na casa dele e ela disse, beleza. Eles foram, começaram a se beijar, depois as coisas ficaram mais intensas e aí a Carrie disse, olha, é o seguinte, só vai ser isso, a gente vai se pegar, mas você não é meu namorado e eu não quero nada sério. E o Dave não podia estar mais feliz com isso porque ele também não queria nada sério. Quando a Carrie estava indo embora, o Dave levou ela até a porta e quem estava lá? A Liz. Ela tinha passado no apartamento do Dave pra pegar algumas coisas que ela tinha esquecido e ela e a Carrie se trombaram na porta da frente. A Carrie não se importou nem um pouco com isso. Pra ela, o encontro foi divertido e era isso. Se ele tava ficando com outras pessoas, problema dele. A empresa que a Carrie trabalhava ficava perto do apartamento do Dave e ela tava trabalhando num projeto enorme e tava ficando até tarde no trabalho. E nisso, o Dave ofereceu o apartamento dele pra ela. A casa da Carrie ficava a 1 hora de distância do trabalho, então às vezes era mais fácil dormir na casa dele. E em 2 semanas em que os dois se conheciam, ela tinha a chave do apartamento dele e ele parecia de boas com isso. No dia 13 de novembro de 2012, o Dave saiu pra trabalhar, às 6h30 da manhã. Ele deu um beijo na Carrie e foi embora e tudo parecia bem. Horas depois, ele começou a receber várias notificações no celular e eram mensagens da Carrie. A primeira mensagem foi, vamos morar juntos? Ele ficou surpreso, porque eles tinham conversado sobre isso e eles concordaram que isso não ia acontecer. Ele respondeu que não queria morar junto, que não ia acontecer, porque eles conheciam há pouco tempo e não era isso que ele queria. Assim que ele mandou a mensagem, ela respondeu dizendo, tá bom então. E aí ela começou a dizer que odiava ele, que tava saindo com outra pessoa, que não queria mais sair com ele e começou a xingar ele de um monte de coisa. Ele ficou super confuso, porque de manhã ela era uma pessoa maravilhosa e agora ela era outra pessoa completamente diferente. Ela continuou mandando várias mensagens dizendo que odiava ele, que ele tinha estragado a vida dela, que ele era uma pessoa horrível. E ele pensou, tá, eu não preciso disso. E ele percebeu que eles se conheciam há pouco tempo, então talvez ela estivesse fingindo ser uma pessoa legal nessas 2 últimas semanas, mas na verdade ela era uma doida. Em 2012, a Carrie estava bem mentalmente, ela tinha um ótimo emprego, ela amava o filho dela,
E ela tava super feliz que ele tava indo pro ensino médio, ela tava super feliz com a vida dela, e ela acreditava que esse novo emprego seria muito bom pros dois. Antes de tudo isso, quando ela tinha os seus 20 e poucos anos, ela teve depressão e foi diagnosticada com um transtorno bipolar. Ela passou vários dias de cama, ela sentia um vazio enorme dentro dela, foi em vários terapeutas, começou a tomar remédio e fez o melhor que ela podia pra tentar melhorar. Em 2012, ela tava bem. Os amigos e a família viam que ela estava bem. Então esse comportamento dela, de repente, do nada, era muito estranho. Ao mesmo tempo que ela mandava mensagens pro Dave, ela começou a mandar mensagens pra mãe dela. Ela tinha pedido pra mãe ficar com o filho dela por alguns dias, enquanto ela ficava com o Dave até terminar o projeto que ela tava trabalhando. Aí, ela começou a mandar mensagens pra mãe, dizendo que ela ia aceitar um trabalho no Kansas. A mãe dela perguntou pro Max, o filho, se ele sabia de alguma coisa, e ele disse que a mãe tava procurando um trabalho por lá, então era possível que eles se mudassem. A Carrie não ligou pra mãe dela, o que era incomum. Normalmente elas conversavam por ligação pelo menos uma vez por dia, então a mãe dela começou a ficar preocupada. Na época, o meio-irmão dela ia se casar, então a Carrie ia passar na casa da mãe pra buscar o Max e ir no casamento. Ela tava agindo estranho? Tava, mas no dia do casamento ela ia aparecer. Era o que a mãe dela pensava. Só que a Carrie não ligou e ela não foi buscar o filho. Foi aí que a mãe dela ligou pra polícia e disse que a filha estava desaparecida. Ela também disse que a Carrie era bipolar e tomava remédios, e a polícia começou a investigar a partir daí, mas eles não pareciam tão preocupados, porque era uma mulher adulta que ainda estava mandando mensagem pra família, então não parecia ser tão urgente quanto a Nancy pensava. Nancy era a mãe da Carrie. Depois das primeiras mensagens pro Dave, a Carrie sumiu, fisicamente, porque ela continuava mandando mensagens para ele. Várias e várias mensagens. A maioria era sobre como ele era uma pessoa horrível e como ela odiava ele. Ela também ficava xingando ele de um monte de coisa. E ela parecia estar com ciúmes da Liz, a mulher com quem ele tinha saído antes. Só que isso deixou o Dave ainda mais confuso, porque primeiro, ele nem sabia por que ela odiava ele tanto assim. Segundo, por que ela tava com ciúme da Liz, sendo que quando elas se viram pela primeira e única vez, a Carrie nem ligou, ela não falou nada sobre isso. Agora, do nada, ela tava morrendo de ciúmes dessa mulher. E como se não bastasse, a Liz também começou a receber mensagens da Carrie. A Liz ligou pro Dave e disse que essa mulher tava mandando mensagens e e-mail pra ela. E ela queria saber como essa tal de Carrie conseguiu essas informações, o telefone dela e o e-mail dela, porque as duas nem se conheciam. No dia 23 de novembro de 2012, 10 dias depois do desaparecimento da Carrie, a Liz chegou em casa do trabalho e quando ela entrou na garagem com o carro, ela viu que alguém tinha deixado uma mensagem pra ela. Tava escrito, abre aspas, piranha do Dave, fecha aspas. Ela ligou pra polícia, explicou o que tinha acontecido, quem ela achava que tinha feito aquilo, e disse que o que ela e a Carrie tinham em comum era o Dave Grupa. A polícia foi até o trabalho do Dave e eles não pareciam muito felizes, porque ele foi a última pessoa a ter visto a Carrie, então ele era um suspeito. Só que quando ele mostrou o celular dele pros policiais, eles entenderam que o buraco era bem mais embaixo e que a mulher tinha enlouquecido. Enquanto isso, em Iowa, a mãe da Carrie continuava preocupada com o desaparecimento da filha. Antes de sumir, ela começou a mandar mensagens pro Max, dizendo que eles iam se mudar pro Kansas e que ele ia começar a estudar lá. Só que isso deixou ele muito assustado, porque a mãe dele não falava com eles, ela não ligava pra eles. Ela não foi no casamento do irmão, ela não apareceu no próprio aniversário, ela não apareceu no dia de ação de graças, ela perdeu o aniversário de 15 anos do filho dela e ela não foi no funeral do próprio pai. A Carrie mandou uma mensagem pra mãe dizendo desculpa por não ter ido no funeral, e nisso a mãe dela respondeu, eu só vou saber que essa é você se você me ligar e eu ouvir a sua voz. Depois disso, as mensagens começaram a ficar mais maldosas. A Carrie começou a falar que a mãe dela era uma mãe horrível e que ela era controladora. Ela continuava mandando diversas mensagens pro Dave e ele teve que trocar de número várias vezes. Ela também mandava mensagens pra Liz dizendo, se você não ficar longe do meu homem, eu vou machucar você e coisas desse tipo. Certa noite, o Dave estava em casa, assistindo TV, e ele recebeu uma mensagem da Carrie que dizia, eu tô vendo você, você tá sentado na poltrona, assistindo TV, usando uma blusa da cor tal, e ele ficou muito assustado, porque ele realmente tava usando a blusa daquela cor, tava realmente sentado na poltrona e fazendo tudo que ela disse que ele tava fazendo. Ele recebeu um e-mail que dizia, o que eu mais gosto de fazer
é ficar do lado de fora da sua janela observando você. Então, nesse ponto, não eram mais mensagens raivosas. Ela estava stalkeando ele. Em janeiro de 2013, o Dave estava voltando para casa e ele viu um carro no estacionamento e ele imediatamente reconheceu o carro que ele tinha arrumado meses atrás, quando ele e a Carrie se conheceram. Quando a polícia investigou o carro, eles encontraram uma embalagem de Mentos e tinha uma digital perfeitamente desenhada nessa embalagem. Mas não era a digital da Carrie e também não bateu com nenhuma digital do banco de dados do FBI. Então, inicialmente, essa pista foi deixada de lado. 5 meses depois do sumiço da Carrie, a Nancy recebeu uma ligação. Era um cara dizendo que a Carrie estava em um abrigo e ela queria que a Nancy fosse até lá buscá-la. A Nancy foi com a polícia e os policiais pediram para ela esperar no carro enquanto eles iam ver se era realmente a Carrie. E no final das contas, não era a Carrie. A Amber, uma amiga da Carrie, recebeu uma mensagem dela dizendo que ela tinha cometido um erro enorme e que ela queria voltar para casa. Mas ela não disse onde estava nem quando voltaria para casa. O Max mandou uma mensagem para a mãe dele no Facebook e enviou 3 perguntas para ela. Qual era o nome do meio dele? Qual era o nome do primeiro cachorro dele? E qual era o nome do melhor amigo dele? Ela não respondeu nenhuma das 3 perguntas. Ela fez um post no Facebook dizendo que ela já tinha respondido perguntas demais e que ela não estava desaparecida, ela só não queria ir para casa. Em Iowa, o caso da Carrie era de uma mulher desaparecida, mas em Omaha era o caso de uma stalker e ela continuava infernizando a vida do Dave e da Liz. Eles começaram a chamar ela de Crazy Carrie e eles sempre compartilhavam as mensagens que ela mandava para os dois. E como eles estavam meio que na mesma situação, rolou uma reaproximação até que eles voltaram a namorar. E nesse namoro, era comum que os dois estivessem juntos, e aí o celular dos dois começava a vibrar com mensagens da Carrie xingando eles. A Liz estava meio irritada que o Dave tinha convidado uma doida para a vida deles, mas ela continuava namorando ele. Um dia, ele recebeu uma foto da Liz amarrada e amordaçada, e ela parecia estar no porta-malas de um carro. A mensagem que a Carrie tinha mandado era: ou você liga para ela, diz que odeia ela, diz que quer terminar com ela, ou eu acabo com a vida dela. O Dave ligou pra Liz e ele tava tão de saco cheio, tão cansado de tudo aquilo, que ele perguntou: você não tá amarrada no porta-malas de um carro, né? Ela disse meio rindo que não tava, e aí os dois ligaram. Eles chegaram num ponto que aquilo era comum, e o Dave tava muito cansado. A Carrie chegou a mandar um falso obituário pro Dave, e era o obituário da Liz, e na descrição dizia: eu não a conhecia muito bem, só que ela era uma piranha e gostava de roubar o homem dos outros. Em agosto de 2013, a Liz ligou pro Dave em pânico. Alguém tinha tacado fogo na casa dela. Quando o Dave chegou lá, a rua estava cheia de bombeiros. Tava um caos. Por sorte, os filhos dela não estavam em casa, mas ela perdeu muita coisa no fogo. Inclusive 2 cachorros, um gato e uma cobra. Tem um áudio da Liz conversando com um policial e ele diz que, obviamente, o incêndio foi intencional. E aí ela começa a falar sobre estar sendo stalkeada pela Carrie, sobre as ameaças e que ela não aguenta mais. 2 meses depois disso, o trabalho do Dave foi invadido e a pessoa deixou uma mensagem na parede que dizia: Dave bate em mulher. A mensagem foi escrita com tinta laranja fluorescente. E esse foi o auge pro Dave, porque era o trabalho dele. Ele não aguentava mais. Ele não tinha feito nada pra essa mulher e ela odiava ele por algum motivo que ele não entendia. Ele comprou uma arma e ele tava sempre alerta e ele começou a ficar paranoico. No dia 1º de novembro de 2013, fazia 1 ano desde que o Dave e a Carrie tinham saído pela primeira vez. E para comemorar o aniversário dos dois, a Carrie mandou um e-mail com uma foto de uma faca dizendo que ela estava rondando o apartamento dele. Ele e a Liz estavam saindo, mas eles não estavam namorando oficialmente. Por isso, ele continuava usando sites de relacionamento, só que sempre que ele tentava encontrar alguém ou conhecia alguém, a Carrie começava a ameaçar a pessoa. Em janeiro de 2014, uma amiga do Dave foi visitar ele, e eles se conheciam há muito tempo, eles tinham uma boa amizade, e aí eles estavam na sala conversando, quando o Dave recebeu uma mensagem da Carrie que dizia: eu tô vendo você com outra mulher. O Dave contou pra essa amiga o que estava acontecendo, contou sobre a Crazy Carrie, e horas depois eles foram dormir e eles ouviram um barulho na janela do banheiro. Quando eles foram ver o que tinha acontecido, eles encontraram um tijolo no chão.
O Dave chamou a polícia, eles conversaram durante um tempo. Depois, ele foi até essa amiga e disse que eles precisavam ver como a Liz estava, porque a Carrie já tinha ameaçado a Liz outras vezes e vai que ela tinha feito alguma coisa. Nessa mesma época, a Amy Flora, a ex-namorada do Dave, também começou a receber ameaças. Em 2015, 2 investigadores decidiram reabrir o caso da Carrie. Não o caso de Stalker, o caso de desaparecimento. Cada um ia seguir uma linha diferente de investigação. Um ia tentar provar que ela estava viva e o outro ia tentar provar que ela não estava viva. Eles perceberam alguns erros de gramática nas mensagens da Carrie e a mãe dela disse que ela sempre escrevia tudo certinho. Também era muito estranho para uma pessoa adulta fugir de casa sem levar dinheiro, sem ser vista, sem ninguém escutar a voz dela, porque a Carrie continuava mandando mensagens e falando que não estava desaparecida, que ela tinha fugido. Se ela não estava bem da cabeça, se ela estava num surto, por que ela ficaria respondendo à família dela e mandando mensagem para a família dela? Por isso, esses 2 investigadores não acreditavam na teoria de que ela tinha parado de tomar os remédios e tinha surtado. Porque, primeiro, que ela continuava respondendo à família dela, e segundo, que nos últimos anos as coisas iam bem pra Carrie. Iam muito bem, na verdade, nunca estiveram melhores. Então, o detetive que estava tentando provar que ela estava viva, percebeu que não tinham provas suficientes, e era bem possível que ela não estivesse viva. Só que aí o que acontece? Se ela não estava viva, quem é que estava mandando mensagem pra família? O que aconteceu com ela no dia em que ela dormiu na casa do Dave? E se a Carrie não estava viva, quem, durante esses 2 anos e meio, estava stalkeando o Dave e a Liz? Os detetives analisaram os e-mails enviados pela Carrie, pela suposta Carrie, e durante esses 2 anos e meio, quase 3 anos, ela enviou cerca de 15 mil e-mails para o Dave. Na primeira investigação feita pela polícia em 2013, a Liz deu o celular dela para eles analisarem, só que não deu em nada. Na segunda investigação, em 2015, os 2 policiais perceberam que no meio das fotos da Liz, tinha uma foto do carro da Carrie e a foto foi tirada um mês antes da polícia encontrar o carro. Eles também viram que a Liz ligou para a casa da Carrie 6 vezes e ela tinha usado o estrelinha 67 e quando você usa o estrelinha 67, o seu número fica anônimo. Aí lembra que eu falei que o Dave recebeu um e-mail da Carrie dizendo que a Liz estava amarrada no porta-malas e que era para eles terminarem? Então, a foto do e-mail estava no celular da Liz. Na verdade, a pessoa na foto era a Liz e a foto foi tirada pela própria Liz. Um pouco depois do sumiço da Carrie, a Nancy recebeu uma mensagem da Carrie dizendo que tinha vendido todos os móveis da casa e era para Nancy deixar o comprador entrar na casa para pegar os móveis. Nisso, a Carrie enviou a foto de um cheque para comprovar o pagamento. E esse cheque foi assinado por Shanna Golier, a Liz. Lembra a digital no carro da Carrie, que não batia com a de ninguém? Também era da Liz. E foi nesse momento que a Liz deixou de ser uma vítima e se tornou a suspeita número 1. A polícia contou pro Dave sobre a possibilidade da Liz estar fingindo ser a Carrie esse tempo todo, só que pro Dave não fazia o menor sentido. Ele recebeu mensagens da Carrie enquanto eles estavam juntos, a casa dela tinha pegado fogo, não fazia sentido ser a Liz. A polícia também não tinha nenhuma prova concreta de que a Liz tinha machucado a Carrie e estava fingindo ser ela. Em dezembro de 2015, a Liz foi até a polícia querendo conversar sobre o caso dela, sobre estar sendo perseguida, e os 2 investigadores foram até a casa dela para conversar e ouvir o que ela tinha para dizer. Essa conversa foi gravada. Ela estava fazendo uma denúncia contra a Carrie e os investigadores obviamente sabiam de tudo, mas eles fingiram que não sabiam para ver que tipo de história ela ia contar. Ela disse para a polícia que ela acreditava que a pessoa por trás disso tudo não era a Carrie, porque não fazia sentido ser a Carrie. Ela mal conhecia a Liz e o Dave. Então não, policial, não é a Carrie. Na verdade, é a Amy Flora. A polícia perguntou se eles podiam fazer um download de todas as informações que tinham no celular dela, e ela concordou. Em 2013, ela era uma vítima, então eles só analisaram o que eles achavam importante. Mas em 2015, ela era uma suspeita, então eles fizeram um download de tudo. Nesse meio tempo, a arma do Dave sumiu. Ele chegou em casa e viu que a caixa onde ele guardava a arma tinha sido mexida e ele ligou para a polícia para informar sobre o roubo. A Liz também falou para a polícia sobre o roubo e disse que a responsável era a Amy Flora.
No dia 5 de dezembro de 2015, a polícia recebeu uma ligação da Liz. Ela estava no Big Lake Park, um parque na cidade em que ela morava, e ela disse pra atendente que ela foi atingida na perna. De acordo com a Liz, ela estava andando numa ponte nesse parque durante a noite, ela estava sozinha, quando uma mulher, segurando uma arma, veio por trás e disse: "Então você gosta de dormir com o Dave?" Essa mulher disse pra Liz deitar no chão e acertou a perna dela. No final das contas, ela ficou bem, não teve nenhum dano permanente. E inicialmente, a Liz disse que não sabia quem tinha feito aquilo porque a pessoa veio por trás e ela não viu, só sabia que era uma mulher. Só que depois ela mudou a história dela e disse que a Amy Flora era a responsável. A polícia não acreditou nessa acusação porque a Amy tinha um álibi e ela não estava nem perto do parque na noite em que aconteceu o crime. Tudo indicava que, na verdade, a Liz tinha feito aquilo sozinha. E foi nesse momento que o Dave também parou de ver ela como uma vítima e começou a ver ela como culpada. Quando a polícia pegou as informações no celular da Liz, eles queriam saber de onde as mensagens da Carrie estavam sendo enviadas. E eles finalmente conseguiram descobrir. Todas as contas no nome da Carrie, todas as mensagens, todos os e-mails, tudo isso estava ligado a Liz de algum jeito. O celular dela, o computador dela, a casa, uma conta que ela tinha. Ela também estava usando um aplicativo onde você podia programar as mensagens. Então, ela deixava uma mensagem programada e quando ela estava com o Dave, a mensagem chegava e ele nunca desconfiou dela. No dia 14 de dezembro de 2015, eles chamaram ela para o interrogatório, perguntaram sobre a Carrie e ela disse que não conhecia ela. As duas se viram uma vez, quando a Carrie estava saindo do apartamento do Dave, mas foi só isso. Elas não se viram depois disso. A polícia contou para ela que eles tinham encontrado restos e que tudo indicava que eram da Carrie. Eles falaram isso só para ver a reação dela. Eles não tinham encontrado nada. Mas ela continuou impassível. Não teve nenhuma reação suspeita. Eles perguntaram se ela conhecia alguém que pudesse fazer algo contra a Carrie, e a Liz respondeu que ela não conhecia a Carrie o suficiente para conseguir responder essa pergunta. Ela continuou insistindo que a Amy era a responsável. O investigador que estava conversando com ela fingiu acreditar na história dela, porque ele precisava que ela confiasse nele. Por isso, ele disse: "Se a Amy te mandar alguma coisa, se você souber de alguma coisa, conta pra gente." Eles sabiam que ela ia tentar incriminar a Amy de algum jeito. Ela já tinha feito isso antes e ela poderia tentar de novo. Só que ela não sabia que ao tentar incriminar a Amy, ela estaria se incriminando. Dito e feito. Alguns dias depois, a suposta Amy enviou um e-mail para Liz, dizendo que ela tinha feito aquilo, para garantir que o Dave ficasse longe dela, e que ela também tinha se livrado da arma. Só que a polícia queria mais detalhes sobre o caso da Carrie. Então, eles falaram pra Liz tentar, de alguma forma, conseguir mais informações. Dias depois, a suposta Amy enviou outro e-mail. O e-mail diz, abre aspas, "Quando eu conheci a Crazy Carrie, ela ficava falando do Dave e dizendo que ele era o marido dela. Ela tentou me atacar, mas eu ataquei de volta. Acertei ela 3 ou 4 vezes no peito e na barriga. Eu levei o corpo pra fora e queimei. Eu coloquei o corpo numa lata de lixo." Fecha aspas. Ela também diz que nunca vai admitir isso pro Dave ou pra polícia, e a Liz tem sorte disso não ter acontecido com ela. A polícia aproveitou para usar a obsessão da Liz contra ela. Eles disseram pro Dave voltar a morar com a Amy, e pouco tempo depois, a Liz ligou pra polícia revoltadíssima. Ela não entendia como a Amy tinha feito tanta coisa ruim e ainda não tinha sido presa. A polícia disse que eles ainda estavam montando o caso e precisavam de mais evidências. Nisso, a suposta Amy mandou outro e-mail, dessa vez confessando o que tinha feito com a Carrie, e ela disse que tinha feito aquilo no carro da Carrie. A polícia foi investigar o carro pela terceira vez, só que dessa vez eles sabiam o que estavam procurando. Porque agora o carro era a cena de um crime. Eles levantaram o forro do banco do passageiro e encontraram uma mancha de sangue. Fizeram um teste de DNA nessa mancha e descobriram que era o sangue da Carrie. O caso foi passado para a polícia de Omaha, onde o crime aconteceu, e a Liz foi interrogada lá. Ela tinha uma multa não paga e eles usaram isso para conseguir levar ela até a delegacia e conversar com ela. Quando ela entrou na sala, o policial contou para ela o real motivo dela estar lá e ele queria que ela respondesse algumas perguntas. A primeira pergunta foi:
Como o celular dela foi parar na sua casa depois dela ter desaparecido? A resposta foi: ela nunca esteve na minha casa. A segunda pergunta foi: as suas impressões digitais estavam no carro dela. Como elas foram parar lá? A resposta foi: eu não sei. Eu nunca estive no carro dela. A polícia disse: você dirigiu o carro dela. E a Lizzie disse: não. Eu nunca entrei no carro dela, eu nunca nem cheguei perto do carro dela. Ele disse que os e-mails enviados pela falsa Carrie tinham o mesmo endereço de IP, e esse endereço de IP levavam até a casa da Liz. Ela disse: eu não tenho internet em casa. Depois disso, ele disse que a polícia sabia que ela era responsável pelos falsos e-mails da Carrie e da Amy, mas ela continuou negando e disse que não seria acusada de um crime que não cometeu. Enquanto isso, os outros 2 detetives que estavam investigando o caso do sumiço da Carrie conseguiram um mandado de busca para o apartamento da Liz, e lá eles encontraram 2 câmeras. As 2 câmeras eram da Carrie. Em uma das câmeras, a polícia encontrou um vídeo da Carrie, e ele foi gravado 2 dias antes do sumiço dela. No vídeo, ela diz que alguém pichou o carro dela, e ela parece de boas. Ela mostra o que fizeram, só que ela não parece brava nem chateada. Ela só mostra o carro e em um certo ponto do vídeo ela diz: vou ver se tem como arrumar isso. A polícia acreditava que a Liz era responsável por pintar o carro da Carrie, e eles finalmente tinham provas o suficiente para conseguir um mandado de prisão. Mas o julgamento dela não seria tão fácil assim. Não tinham o corpo da Carrie, então não sabiam se ela estava viva ou não. O advogado da Liz era um bom advogado, então ia ser um julgamento e tanto. Meses antes do julgamento, a polícia conseguiu recuperar um cartão de memória que esteve no celular da Liz. Ele estava em um tablet que era do Dave, parecia vazio, mas quando ele entregou esse cartão de memória para a polícia, eles descobriram que tinham diversas fotos nesse cartão. Fotos que a Liz acreditava ter apagado, mas que a polícia conseguiu recuperar. No meio dessas várias fotos, tinha a foto de um pé com uma tatuagem. E a Carrie tinha essa mesma tatuagem no pé, e ela não estava viva quando essa foto foi tirada. Eles sabiam disso pelo estado do pé na foto. Essa era a prova final de que a Liz era culpada. Em maio de 2017, aconteceu o julgamento. A Liz se declarou inocente. A acusação falou de uma mulher obcecada, que mentiu durante anos, que enganou a família da Carrie e era uma pessoa cruel. No final das contas, mesmo se declarando inocente, mesmo com um bom advogado, ela foi considerada culpada e condenada à prisão perpétua.